Eu sou Alexandra Rezende, para quem não me conhece, eu sou advogada previdenciarista. Seja muito mesmo bem-vindo a esse canal de comunicação que a gente tem com vocês para poder estar trazendo a prática previdenciária, ensinando a você que está começando aí nessa área tão nobre do absoluto zero, você que é estudante, bacharel em direito, a gente tem batido muito nessa tecla, né? E advogados também, com certeza, advogado iniciante, advogado que quer ampliar a sua área de atuação e vem aprender mesmo a trabalhar nessa área, não dependendo da justiça, única e exclusivamente, e atuando de forma consultiva, preventiva, né, de forma antecipatória, até inclusive do requerimento do benefício. Então essa live é para você que está entrando aí. Seja muito bem-vindo, Gi, prazer ter você aqui. E hoje a gente vai estar respondendo algumas colocações, algumas perguntas que os alunos têm colocado. Essa semana foi uma semana de gratidão, a gente teve aí mais uma turma aí de várias turmas que a gente tem no curso de Strave Prev. Nós tivemos aulas de tirar dúvidas, tivemos a aula da jornada, tivemos a aula aí que a gente presenteou os alunos que ainda estão aí com o pé quase no curso, e aí a gente deu uma forma consultiva para você já aprender a faturar aí na sua atividade, nos seus requerimentos, até para você ter saúde financeira, para poder investir, alçar novos voos, né, e organizar os seus projetos aí. Então essa semana realmente foi muito produtiva e a gente recebe alguns comentários assim que chegam, e a gente vai selecionando algumas perguntas que a gente sabe que atinge um número significativo de pessoas que têm interesse de atuar nessa área. E aí hoje eu separei essas 5 perguntas. E a live vai ser a live de perguntas e respostas que a gente faz semanalmente com nossa audiência de conteúdo e também de responder esses questionamentos. Porque a gente, às vezes pode parecer óbvio, mas tem pessoas que têm muita dúvida e essas dúvidas precisam ser esclarecidas para que vocês vejam a oportunidade que é de atuar numa das melhores áreas do direito. Então, a primeira pergunta, né, essa é quase um unissono, todo mundo tem esse questionamento, e a pessoa fala assim, eu fiz uma pós, e ela um comentário, uma constatação, e vários alunos meus falam isso. Eu fiz uma pós-graduação, mas é o mesmo que não tivesse feito, não consigo começar a atuar na área. E o que acontece? A maioria dos alunos tem essa reclamação. Hoje eu inclusive recebi um comentário de um colega no meu direct, onde ele falou assim que ele achou que quando ele saísse da faculdade as portas iam se abrir, né? E ele falou que tem tido muita dificuldade porque ele não conhece essa área que eu venho falando, ele não conhece as possibilidades, e provavelmente ele daqui a pouco vai estar aqui com a gente, se já não estiver. E eu falei, aí eu comecei a conversar com esse aluno, assim como eu vou falar com você, com esse futuro aluno. O que acontece? Isso é um depoimento normal do aluno. E quando a gente fala assim, olha, não se preocupe com a pós, não é que a gente está falando para você não estudar, não buscar conhecimento, muito pelo contrário. Mas se você focar a sua atuação numa pós-graduação, você tem muitas chances, e elas são bem altas, de você sair frustrado. Porque o objetivo de uma pós é ampliar até aquilo que você ainda não conhece, mas não vai trazer a prática da sua atuação, da sua profissão ou da sua advocacia. A prática, ela acontece no dia a dia, na medida que você vai conhecendo, vai pegando até mesmo os traquejos, né, as situações no INSS. E aí, eu até escrevi uma frase aqui. Às vezes a gente fala que a prática leva à perfeição, mas a palavra perfeição, o sentido dela é algo que não tem defeitos, né? E não é bem assim. A prática, ela tem que levar à excelência, porque essa excelência é o objetivo daquele que atua. Então, você que está entrando e tem essa preocupação, eu fiz a pós, ou eu preciso fazer pós-graduação, ou o que eu tenho que fazer? Faça cursos práticos,
que te levem a uma atuação, não desprezando o conhecimento, o estudo, muito pelo contrário, mas você sabendo o que você vai fazer. Porque quando você pega um caso, aquele caso pode parecer um grande monstro diante de você, mas na medida que você vai fazendo as suas pesquisas, o seu estudo, vai se dedicando àquela situação específica, aos próximos casos que você vai pegar, você não vai ter a mesma dificuldade. Por isso que a gente fala, a prática ela leva à excelência, e a gente só faz melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. Essa é uma frase, inclusive, de Aristóteles. Ela diz assim: só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. Então, a excelência ela passa a ser uma meta. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Então, o hábito de se tornar um bom profissional, um bom advogado, um bom prestador de consultor previdenciário, que é o nome que a gente deu, faz com que você busque cada vez melhorar mais. Esse é o objetivo. O estudo nunca pode ser estanque. Uma pós não pode ser algo definitivo que você fez, agora eu vou ser o especialista mor. Isso não vai acontecer. É preciso ter a prática. Por isso que a gente incentiva isso, de você começar a atuar em consultorias, em análise de documentos, em pequenos requerimentos, para que você comece a se familiarizar com a matéria, e aí você com certeza vai se apaixonar, porque a área previdenciária ela é apaixonante. O objetivo dela, o porquê dela é de engrandecer nós como profissionais, tá? A segunda pergunta aqui, a pessoa falou assim: sou advogado, já atuo bastante tempo em outras áreas, será que seria bom iniciar mais essa área? Quais as vantagens? Isso também é muito comum. Os advogados que já têm uma carteira de atuação, atuam na área trabalhista, na área civil, na área inclusive criminal. Hoje, essa semana, eu também falei com uma pessoa que, quando eu falei que ela poderia fazer no escritório, que ela prestava serviços nessa área, ela ficou até surpresa. E é algo tão óbvio, né? Porque a gente sabe todos os tipos de benefícios que a gente tem no INSS, e a questão da interdisciplinaridade do direito previdenciário, né? O trava-língua aí. Então, essa é uma área que se comunica com as outras áreas, se comunica muito bem com o direito do trabalho, se comunica muito bem com o direito civil, direito criminal. Não há muros para isso. Por quê? Até mesmo nós, como profissionais, os estudantes precisam ter essa mente de amplitude de conhecimento. E um exemplo muito simples, por exemplo, eu já trouxe isso aqui: todas as verbas rescisórias que são reconhecidas no processo trabalhista vai impactar na seara previdenciária. Isso não acontece automaticamente, precisa ser feito um trabalho na área administrativa. Então, aqui é a oportunidade que a gente apresenta para você. Então, se você ainda que está... porque assim, se você está confortável nessa área de atuação, ótimo, mas se você quer ampliar, essa é a área que você vai poder usar. E para qualquer coisa, se vai fazer uma interdição em alguém para a gente ter um documento para conseguir um benefício assistencial. Então, é muito amplo, tá? Então, eu estou falando assim porque o advogado tem que olhar para a carteira de clientes que ele já tem dentro do escritório dele. Ali, por exemplo, nessa esfera trabalhista, existe uma carteira de clientes que vai te possibilitar buscar muitos benefícios para esse cliente já na esfera previdenciária. Você não tem nem que se preocupar com a prospecção. A prospecção está dentro aí das suas gavetas, já existe, né? E aí a gente só basta ter olhos para isso. E, gente, o que eu for falando aqui, você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui à live. Essa live é de perguntas e respostas. Toda semana a gente está aqui para isso. Na quinta também a gente vem, com exceção de amanhã, né, por conta de carnaval, feriado, essas coisas que a gente não vai fazer. E a gente também veio aí numa batida, né, da jornada Descomplicando a Prática Previdenciária. Tivemos o curso
tivemos aulas de boas-vindas para os novos alunos, eu também tivemos a aula aí presente para quem participou dessa jornada. Então, assim, foi intensa essa semana e hoje eu estou encerrando para poder, com essas perguntas que surgiram, inclusive nesse caminho. Então, você que está entrando aqui, se quiser deixar sua pergunta, escreve aqui no chat, que eu vou ver, se eu não ver, a equipe vai me sinalizar e eu vou ter o prazer de responder. Então, se você tiver alguma dúvida com relação até mesmo que eu estou falando, pode perguntar aqui que a gente e explica para você. Então, essa interdisciplinaridade do direito previdenciário precisa ser enxergado, precisa ser percebido, inclusive. Eu vou depois falar sobre umas situações aqui que a gente vai chegar no exame da prova da ordem, que me fizeram essa pergunta, e aí vocês vão saber como que é importante hoje conhecer essa matéria. Terceira pergunta aqui, tenho muita insegurança na hora de atuar, tenho medo de errar o benefício do cliente. Isso é muito comum também. Isso não atinge só quem está estudando ou o bacharel que vai fazer um atendimento na área administrativa ou só o advogado iniciante. A gente está tendo casos que a pessoa ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, né, por uma situação ou outra, por uma questão familiar, teve que dar uma parada na atuação. E a área previdenciária, ela muda, ela altera, né, pelas mudanças legislativas, principalmente por conta da reforma. E aí hoje a pessoa, ela tem essa dificuldade, tá tendo essas questões e tem que aprender isso e tem que fazer. E aí eu sempre falo, as dicas que eu dou. Então, a dica da live de hoje: tem uma ficha de atendimento bem elaborada. Quando você fizer esse atendimento para o seu cliente, seja cuidadoso com os detalhes, né? Observe os detalhes, faça perguntas pertinentes, delimite aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai falar, porque quando fala assim, eu vou atender um cliente previdenciário, você acha que tem que saber todos os benefícios disponíveis, tudo que a plataforma oferece, todos os entendimentos jurisprudenciais, todas as AIN, todas as súmulas. E o que acontece? Essa avalanche de informação que a gente tem recebido hoje na internet, saiu um entendimento da TNU, 10 minutos depois já está pipocando aí na internet. Dá a sensação que você não sabe nada. Eu não sei você, mas as pessoas, se você não vigiar, você tem essa sensação, meu Deus, não sei nada, porque eu dormi, acordei e tô aqui, tem uma portaria na minha cara, tem uma súmula aqui também na minha cabeça, tem um entendimento, o INSS parou, pediu para sobrestar a revisão da vida toda, agora a atividade concomitante transitou em julgado, meu Deus, eu não sei nada. E as coisas não são bem assim, respira. Você sabe sim, você tem conceitos, os fundamentos, os princípios, conceitos básicos. Respira, faça o seu atendimento, identifique, particularize o seu atendimento. O seu cliente é único, quando ele vem na tua mesa, ele não vem trazer todos os problemas que você leu na internet, ele vem trazer o problema dele. Então, se dedique a esse cliente, em atender ele. Antecipe o assunto. Você só vai ter confiança naquilo que você está fazendo, se você se antecipar. Quando ele entrar em contato no WhatsApp, pergunte o assunto. Antes de marcar o atendimento, dê uma olhada na matéria, dê uma olhada num livro, leia. Tem que abrir. A gente precisa fugir dessa mania do Google, de tudo vai no Google. Os livros também são muito úteis, acho que são mais úteis do que qualquer coisa, porque vai te ensinar sem manias, sem trejeitos. Então dá uma lidinha, estude antes. A prática, ela vai vir com esse atendimento, mas precisa um pouquinho de estudo, tá? Ele não pode ser menosprezado, até porque é isso que vai te dar confiança. Lembra, a prática te leva à excelência, e essa excelência é a vontade de você melhorar. Você precisa querer melhorar, se tornar melhor naquele atendimento. Aí, se atendimento não foi bom, o próximo vai ser melhor, porque você já vai ter a expertise daquele outro anterior, tá? Então, não menospreze isso.
Estude o caso que está sendo levado para você. Aquela pessoa que sentou diante da tua mesa, ela tem várias questões envolvendo questões pessoais, emocionais, vem frustrada de uma perícia, vem frustrada às vezes de um indeferimento, já tentou várias vezes e não consegue. E aí você vai ser sensível àquela situação, resguardando a técnica, né? Guardando a técnica, porque a gente não pode, a gente é sensível, mas não pode se envolver emocionalmente, porque senão a gente erra. E aí o que você faz? Peça os documentos com antecedência, organize os documentos, olhe cada um, não tenha preguiça. A gente recebe, tem situações aqui que eu pego 4, 5 carteiras de trabalho. A gente precisa olhar as carteiras. Ali você salva uma aposentadoria, uma anotação naquela carteira, no finalzinho dela ali, nas anotações de contrato, às vezes salva uma aposentadoria. Eu já garanti a aposentadoria integral, 100%, porque a gente olhou as anotações e esse cliente era cliente de trecho, né? Cliente que trabalha em empresa, trabalha aqui, trabalha ali. Aí essas anotações vão vindo e a pessoa trabalha 3 meses no lugar, 4 meses no outro, 5 meses no outro, somando aposenta. Então, a gente tem que ser diligência. Uma das características de quem quer atuar na Previdência, ser diligente. Saiba que aquilo ali é importante para aquela pessoa. Se organize. Isso vai fazer com que você tenha confiança no seu atendimento, tá? E você não é o Google. Você não precisa ter todas as respostas na ponta da língua, na medida que a pessoa vai te perguntando. Você não é o Google. E o Google, às vezes, ainda vai responder errado. Então, seja paciente com você mesmo, principalmente, né, misericordioso. Se estude e o que você vai dar conta. Tenha empatia com esse cliente. Eu até escrevo sempre isso. Não o iluda. Não o iluda. Você tá ali para dar uma resposta positiva. Mas às vezes a pessoa também vai precisar ouvir que ela não tem direito, ou que ela precisa produzir um documento, ou que ela trazer um documento, ela precisa se organizar. Não dá para do nada você dar todo um atendimento sem você ter esse cuidado, que é respeitoso com você e com o cliente que está confiando em você. E eu até notei uma frase aqui que eu ouvi de um administrador, André, esqueci o sobrenome, ele fala assim: importe-se com a causa do seu cliente. Quando você chega nesse nível, você perde todos os seus medos, os seus receios, porque você vai buscar a excelência, que é o quê? Se tornar cada vez melhor naquilo que você faz, porque esse é o objetivo. E essa busca, ela é diária. Eu nem sei se um dia ela vai ter um fim para a gente que atua, mas ela é um objetivo. Então você vai se tornar um profissional melhor. Não sei se vocês estão concordando com tudo que eu falo, nem precisa, viu, gente? A discordância também ela é muito sadia, mas são questões que eu vivo aqui na minha prática diária e me fez crescer como profissional, como advogada, como pessoa. Da gente olhar toda a situação de uma maneira técnica, mas humanizada. É assim que a advocacia tem que ser. Por quê? Porque a gente entende a importância daquilo e a gente faz o melhor, porque a gente quer, igual hoje eu me emocionei e eu não vou eu nem vou falar muito, porque senão eu vou me emocionar de novo. Eu me emocionei que eu consegui uma aposentadoria por incapacidade permanente para uma cliente. E a gente está nessa luta. Por quê? Porque hoje, para você conseguir isso, dependendo da idade da pessoa, a técnica que você vai usar para poder ter a tese daquilo é uma briga boa. E finalmente isso é uma sentença muito favorável. Eu tive o prazer de falar com ela. E os clientes da linha previdenciária, eles se tornam amigos. Eles se tornam pessoas muito queridas que a gente se esforça para que eles possam ter êxito naquilo que eles nos confiaram, tá? Então, isso é uma das características dessa profissão que eu amo tanto, que eu trato com excelência mesmo, tá? Então, se você é um advogado que quer vir para essa área, eu tenho certeza também que você vai se apaixonar. Se você é um estudante de direito bacharel, que nunca pensou em fazer a área previdenciária, bem-vindo a uma das áreas mais nobres, e eu falo isso mesmo de boca cheia, porque é isso que eu acredito. Boa noite, Juliane, vamos entrando aí.
Estou estudando. Essa pergunta aqui, minha gente, ela foi a recorde. Por quê? Porque nós temos aí uma prova da ordem aí, né? Batendo as portas aí, o 37º exame da ordem, teve aí o período da inscrição e dia 26 de fevereiro vai ter a primeira fase, né? Se eu estiver falando errado aí, vocês que estão aí se preparando para ela, me corrijam. E aí o pessoal pergunta, eu estou estudando para a prova da ordem e você acha que eu devo focar na prova? Eu acho que devo já ir aprendendo, atuando na área previdenciária. Eu vou te falar a realidade da advocacia, a realidade de quem trabalha, quem atua. Você não pode parar a sua vida por causa de uma prova. E quando eu falo uma vida, o trabalho, isso tudo faz parte do que a gente precisa fazer no dia a dia. Então a gente pode se organizar, porque o seu dia tem 24 horas, você não vai conseguir fazer mais do que isso, nem menos do que isso, é 24 horas. Então, se você organizar, você consegue, e inclusive isso é para sua saúde mental, tá? Para você ter saúde mental, familiar. E não tô falando assim, doutora, não, mas eu preciso sentar aqui e estudar. Ótimo, se você puder fazer só isso, então faça. Mas às vezes a gente vai precisar trabalhar. A gente vai ter que precisar ter uma fonte de renda, a gente vai ter que ajudar em casa para uma despesa de um filho. E a atuação, a prova da ordem, ela não precisa ser tratada dessa forma. Não precisa, ela faz parte da sua vida. Você não entrou na faculdade, você fez lá 10 períodos, assim como eu fiz. Tinha provas bimestrais lá, né? Uns 2 bimestres. Tirava a sua média. Isso foram 10 períodos. No final você teve núcleo. Depois você teve que apresentar o seu TCC. Quem trabalhou, eu trabalhava. Eu trabalhava numa empresa, trabalhava de 7 da manhã às 5:30 da tarde. E trabalhando eu fiz todo esse trajeto, fiz a prova da ordem, fiz o núcleo, fiz estágio, fiz a prova da ordem trabalhando. Eu não tinha o luxo de falar assim, não, vou sair, só depois que eu passar na prova da ordem que eu vou voltar com a minha vida profissional. Não dá, pra mim não deu, eu tive que fazer os dois, tá? Então você precisa aprender também a fazer os dois. E eu trago isso para a sua prática diária de trabalho. Por exemplo, hoje eu tive recursos para fazer, prazos para cumprir. Eu não poderia falar assim, eu não vou fazer live, ou eu não vou estudar, ou eu não vou ler esse livro, porque eu tenho que parar tudo aqui, eu não vou atender ninguém, porque eu tenho um recurso para fazer. Faz parte do processo todo, entendeu? É importante o recurso, eu preciso fazer, eu sempre me antecipo, inclusive um dia antes, para não ter... Seja bem-vindo, Edson. Eu não posso parar tudo para poder fazer esse recurso. A rotina do escritório continua. Assim como a prova da ordem faz parte disso, gente. Não transforme ela. Eu vou te responder. Não transforme ela em além do que ela é. Nenhum monstro. É uma prova. Faz parte do processo. Então, se você está estudando, na minha opinião, você pode focar, mas não precisa desfocar do resto. Você pode organizar a sua vida. Inclusive, você pode trabalhar, viver, passear, fazer outras coisas, porque senão você vai entrar numa exaustão, num nível de ansiedade, para poder passar na prova. Então, assim, por experiência própria de muitos colegas, de muitos amigos, inclusive... Quando eu estudei, eu dava aula para os meus amigos, se eles estiverem por aqui também na live, eu fazia fluxograma, preparava, eu estudei com eles e eu ensinava a eles para a gente poder fazer na prova, e isso foi muito bom para mim. Primeiro que eu aprendia também, e segundo a gente aprendeu juntos, então essa linha de ensino já vem comigo há muito tempo. Precisa de sanidade mental, foi exatamente o que eu falei. A pessoa precisa estar saudável. Então você vai precisar fazer outras coisas, porque senão você não vai ter saúde no final
diante disso tudo. E frustrações também faz parte da vida, viu, gente? Então, você precisa de uma fonte de renda, você precisa fazer outras coisas, você precisa se envolver com outros assuntos. E aí eu até trouxe uma questão aqui para vocês. Direito previdenciário, ele está sendo uma área de direito público, né? E ele está crescendo tanto que na 38º exame da ordem ele vai entrar para o rol lá nas questões objetivas, né? Agora no 37º não, mas no 38º exame vai estar lá. E a OAB já está vendo a questão dele também ter a matéria prática, tá? Então, para mim é uma ótima notícia, né? Então, você que está estudando aí, você já com certeza vai ter esses pontos aí já garantidos, tá? Então, até eu fiz um carrossel, tá lá no meu Instagram, no direct, se você não viu, depois que você tá aqui, vai dar um pulinho lá, olha lá um pouquinho, leia, que a gente dá umas dicas para vocês, tá bom? E a última pergunta aqui, que depois eu vou abrir aqui para ver no chat, o que a gente vai falar, quem pode fazer um requerimento administrativo? Só o advogado e a própria pessoa? Não é só o advogado e só a pessoa. Inclusive o INSS fala que a pessoa nem precisa de advogado. O próprio INSS fala com o segurado que ele sequer precisa de advogado. Graças a Deus pela atuação do OAB que vem trabalhando, principalmente aqui no nosso estado, trabalhando intensivamente, valorizando a advocacia e falando que é preciso ter o advogado. E o bacharel, o estudante, pode também atuar, assim como qualquer pessoa, desde que ela tenha autorização através de uma procuração do segurado. O segurado manifesta a vontade de te contratar, fazendo uma procuração e passando para você. É a manifestação de vontade dele em te dar outorgar a você a sua atuação. Seja você parente, seja você amigo, seja você estudante, seja você bacharel e o advogado. Tá? Então, não tem essa questão, não existe isso, desde que a pessoa esteja devidamente habilitada. Através da procuração, ela vai fazer todo o trâmite, inclusive nas vias recursais que tem na área administrativa, desde a correção até os requerimentos. Eu vou dar uma olhada no chat aqui para a gente poder também responder. Então, gente, é muito assim, a questão de valores, né? A Souza tá perguntando aqui, que a pessoa perguntou para ele quanto ele cobra para verificar a aposentadoria. Nós temos a referência, eu até falo isso para os meus alunos, da tabela da ordem do seu estado. É uma referência que você tem. Se você não tem noção nenhuma de quanto é a parte consultiva previdenciária, o estado do Rio de Janeiro tem essa tabela muito definida e os outros estados que eu já pesquisei, São Paulo, Minas, Espírito Santo, tem essa tabela. Alguns acham ela fora da realidade, mas aí vai da sua sabedoria se adequar, usar essa tabela como referência e adequar o mercado. O que a gente fala a OAB fala que você não pode não cobrar e nem cobrar valores aviltantes, né, insignificantes, para poder captar cliente, que a OAB trata isso até como que não pode você cobrar mais barato que todo mundo, né, para poder trazer esse cliente para o seu trabalho, para a sua advocacia. Isso não pode. Então, se você tem dúvida aí, Souza, com relação a isso, dá uma olhada na tabela da ordem do seu estado, só digita no Google tabela da ordem, é um PDF que tem lá, clica lá, põe um Ctrl F, digita previdenciário, que vai direto lá, e aí você vai ler. Lá vai falar de benefícios assistenciais, requerimentos administrativos, pareceres, e aí você se adequa na realidade do seu estado. Tá? É uma referência. Lá fala inclusive do quantos benefícios como referência você pode cobrar, qual o valor mínimo que você pode cobrar e o percentual que você pode cobrar. Inclusive, tem muitas pessoas que ficam com dúvida com relação à tutela, que são os valores que você pode
quando você consegue um benefício na justiça antecipadamente antes da sentença, ou até mesmo em tutela na sentença, lá na tabela da ordem tem a previsão de como cobrar essa tutela. Então tá escrito lá, você tem essa referência, não precisa, vou chutar, tá? Obrigada aí, João. Vamos lá também aqui, a Gi perguntou para mim também, quanto podemos cobrar pela análise, correção e ajustes do CNIS? Volto a falar com você, eu não vou tratar de valores aqui, cada pessoa tem uma forma de cobrar, e eu tenho como te ensinar como referência, você tem que saber o trabalho que você vai fazer. Não dá para falar assim, eu faço análise, correção e ajuste e eu cobro, sei lá, um salário mínimo. Se você não sabe o que você vai, se aquele trabalho que você vai fazer para aquele segurado é o mesmo de correção para o outro segurado. Então você também tem que saber o que você vai corrigir para cada um. E a tabela da ordem também tem esse valor de referência. Então eu também sugiro para você, Gi, dar uma olhada na tabela da ordem do seu estado, dar uma sondada nos seus colegas para ver como que é a realidade das pessoas, para que você também esteja dentro daquilo que a tabela da ordem determina, de não colocar valores aviltosos, né? Valores insignificantes, assim, para poder fazer captação. E, gente, bom senso, né? Não faz mal a ninguém. A gente precisa entender essa realidade. O primeiro, vou te dar uma boa e uma notícia ruim. Uma boa, você vai cobrar. Notícia ruim, você às vezes vai cobrar pouco, vai errar. Por quê? Porque você nunca fez, você está em dúvida, é a primeira vez, você está em busca da excelência, e a perfeição vai levar à excelência. Então, eu já fiz, gente, isso aí que não é novidade para ninguém. Eu já trabalhei por êxito. Tem vídeos meus aí falando disso. A gente cobrava 30% do êxito. Vou fazer uma revisão, falava assim, vou fazer uma revisão, vou cobrar 30% do êxito. Não sabia nem o que estava fazendo, porque 30% do êxito se não tivesse revisão. Aí o que eu fazia? Analisava aquele processo todo, no final eu não ganhava nada, porque às vezes a pessoa não tinha revisão. E hoje, o que a gente traz dessa experiência? Essa revisão, até mesmo para você ver a possibilidade de revisão, é um trabalho. Então, se é trabalho, tem que ser monetizado, tem que ser cobrado, tem que gerar pecúnia, dinheiro. Então, se você vai separar seu tempo para fazer uma análise e possivelmente uma correção, você tem que aprender a cobrar. Então, assim, isso aí você vai melhorando com o tempo, você vai tendo ciência mais daquilo que você faz, porque com a prática você consegue antecipar. Mas para você não ficar às cegas, existe a tabela da ordem, que traz valores mínimos que podem ser cobrados, e não só podem como deve, tá? E o que eu falei aqui, eu vou repetir, a tabela da ordem traz valores mínimos, tá bom? Então, e o bom senso na hora de aplicar. Então, se muitos colegas, né, acham que o valor é alto e tudo, porque às vezes está no interior, nós estamos no interior, então não dá para a gente poder comparar com os grandes centros, São Paulo, Rio. Então, assim, entenda a realidade do seu grupo, das pessoas que te cercam, e faça a precificação ali. No início você vai ter dúvida, no próximo você já vai ter mais traquejo, e você vai conseguir se organizar com relação a isso. E eu trago um conhecimento para vocês agora. Em que sentido? Vocês precisam separar atendimento de consultoria. Isso tanto para quem está fazendo requerimento administrativo, consultivo, tanto para quem já pode advogar e levar as questões para o judiciário. Porque quando você faz esse atendimento, sabe essa diferença do atendimento para consulta, você vai ver que o atendimento pode ser que você não vai cobrar. A pessoa chega aqui, eu queria ter o atendimento da doutora, do doutor, queria ver isso, ver aquilo. Ok, então, isso quando vem direto, às vezes nem marca, só por telefone e vem.
Você não vai dar nenhuma resposta, você não vai falar nada, mas não é porque você é malvada e malvada, é porque você não deve dar. Você viu o documento? Você analisou as questões? A gente não pode ser inocente, às vezes, de dar uma resposta para a pessoa sem ver documentos. Chega a ser irresponsabilidade nossa. A gente precisa olhar documentos, olhar o CNIS, olhar uma carteira de trabalho, olhar um extrato, olhar o meu INSS com a autorização desse cliente, para só então a gente poder dar um parecer. Aí quando a gente vai dar um parecer, aí sim, aí é consulta. Aí você está passando informações, você está trazendo algo que a pessoa desconhecia, você está incluindo valor ao patrimônio futuro daquela pessoa. Então aí sim é consulta. Então quando a gente entende, separa o atendimento da consultoria, fica mais fácil de cobrar e você também não vai se sentir mal, porque às vezes você atende o cliente, isso eu já dei técnicas aqui, e a gente pode até trazer nas próximas lives mais a respeito do atendimento, onde você vai aprender técnicas de atendimento, mas não para você ser robô, mas para você responder atender o seu cliente da forma que ele merece, na integridade que ele merece, mas sem ele pegar a informação que você tem, que é preciosa, porque você está estudando, você está se dedicando, você está aqui comigo assistindo essa live, aprendendo. Então, atendimento é uma coisa, consultoria é outra. E não existe lugar nenhum que quando a primeira vez que o seu cliente sentou diante de você, você tem que saber todas as respostas para ele, inclusive quanto cobrar. Você não precisa disso, sabe por quê? Você não sabe com o que você vai fazer, você não sabe a dificuldade que você vai enfrentar, você nem sabe se você vai conseguir acessar o meu INSS dele. Porque chega também nessa situação, a pessoa vem, quer que você olhe a situação dele, aí você pede autorização para acessar o meu INSS, entra no meu INSS, tá com problema de cadastro. E aí, o que você faz? Tá com problema de cadastro. Tem que fazer um serviço consultivo. Se quiser fazer de graça, ok, mas é um serviço, você vai levar um tempinho, 1 hora ou 2 ali, para poder identificar a situação, recriar a senha, regularizar o cadastro, para só então você pedir um CNIS para você acessar isso aí que a colega perguntou, para fazer análise, correção e ajustes.